Muita gente disse que isso era inevitável com a arquitetura institucional. A maioria dos economistas americanos disseram-no sempre. Nada disto, com certeza, mas nada disto faz sentido naquilo que é a perspectiva da Europa. Eu posso concordar com o que estás a dizer nesse momento. Agora, é muito difícil haver uma negociação num ambiente de campanha eleitoral. É que nós estamos numa campanha eleitoral e ao mesmo tempo estamos a negociar a salvação do país. E, portanto, de manhã os políticos são os salvadores do país, à tarde já estão a fazer a campanha eleitoral e já estão num ambiente de divergência. Portanto, quem vem aqui negociar connosco deve ficar, e já se vê em reações pela Europa fora, que nos dizem, meus senhores, vocês entendam-se, porque nós não temos muita paciência para isso, vocês precisam da nossa ajuda e ainda estão nestas brincadeiras, que é um bocado, esse sentimento se tem sentido. E a mim parece-me que o Governo tem, obviamente, que liderar, seja ele qual for, e neste momento é o que está em gestão, mas tem que liderar o processo negocial pela parte dos portugueses. Deve fazê-lo em consonância com os partidos que são os partidos do círculo do poder e aqueles que veem esta ajuda como uma inevitabilidade e que a têm que aceitar e que não são contra tudo e contra todos. E depois o Presidente da República também tem o seu papel, que tem sido muito difuso, tem sido muito... como é que eu hei de explicar isto? Tem sido muito para um lado, muito para o outro, muito próprio do estilo do Presidente da República. Mas não era que temos. suposto, depois do segundo mandato e depois do discurso de tomada de posse, que Cavaco Silva tivesse uma posição diferente? O Cavaco Silva tem que ter uma posição clara. A meu ver, tem que ter uma posição clara. Não, o Cavaco Silva não tem tido... Tem tido tudo menos posições claras. A única posição clara... Acho que nem é capaz. Pois, não sei se é capaz ou não. Acho que o Presidente da República tem virtudes, teve um passado importante para Portugal, mas está a confrontar-se, como todos os intervenientes políticos, com uma situação excepcional, de excepcional complexidade. Eu devo reconhecer isso, eu não sou político, mas não deve ser fácil lidar com uma situação destas. Agora, nós temos que ver isto sempre com o interesse do país à frente e não ter, eu já aqui falei em complexos, mas de facto, nestas situações de crise, situações de salvação nacional, nenhum partido, nenhum líder responsável pode ter complexo do que é que seja. Nem de negociar ou condicionar o que é a liderança de um ou do outro, nem de negociar com o governo X ou Y, nem ter uma conversa com quem quer que seja. Eu acho que tem que haver essa responsabilidade e, portanto, essa é uma responsabilidade do país, dos políticos deste país. Eu sei que estamos em campanha eleitoral, se calhar não deveríamos estar neste momento em campanha eleitoral, devíamos ter decidido primeiro esta ajuda externa. Mas e isso depois, não foi o que aconteceu e por isso é verdade, é e, portanto, este o cenário. mas este cenário tem que existir bom senso nisso e, portanto, tem que haver um interlocutor válido, porque senão ninguém nos vai levar a sério. João, isto é como incrível. é que uma equipa que acaba de chegar vê, de facto, este cenário, troca de acusações ainda hoje, ou aliás, ainda ontem Pedro Passos Coelho voltava a dizer que a culpa era do Governo, hoje Francisco Assis voltava a dizer que o PSD nunca quis negociar. Isso é indiferente. Eu não aceito essa caracterização. O que Francisco Assis isso nesse momento é indiferente. Francisco Assis não acusou o Passos Coelho, o Pedro Passos Coelho, de nada. O Pedro Passos Coelho é que assumiu na televisão uma entrevista com o Judite Sousa que mentiu durante um mês sobre o suposto telefonema. É preciso não esquecer uma coisa. Portanto, Passos Coelho e Miguel Relvas disseram durante um mês que tinham apenas sido informados por telefone. E que ontem Passos Coelho disse pela primeira vez, Luís, já falas a seguir. Não é ridículo. É ridículo. Não, ridículo é que tu estás a tentar negar isto. João, durante um mês. Não, mas isto é... a questão na parte da não foi que acusação. interessa. Ontem Passos Coelho disse uma coisa, assumiu uma mentira. E Assis, Francisco Assis e João Tiago Silveira limitaram-se a apontar essa contradição. Segundo ponto, obviamente... Em relação à questão de negociação, porque é que o Governo demorou tanto tempo a aceitar só este fim de semana é que José Sócrates no Congresso aceitou essa negociação? Tínhamos o Presidente da República e parte dos partidos da oposição a dizer que não aceitavam um pacote de ajuda total, queriam o chamado bridge loan e queriam uma espécie de solução criativa, como disse, já não sei se foi o Presidente da República, e foram todos desautorizados sucessivamente pela Comissão Europeia e só depois de se perceber que de facto isso de ser desautorizado pela Comissão Europeia tem sido aquilo que o Governo tem sido feito durante todos os meses. Só depois de se perceber que de facto não havia alternativa ao Fundo de Estabilidade Financeira sobre o pacote total, é que se reconhece a inevitabilidade de negociar com os outros partidos. E foi aí que o Primeiro-Ministro assumiu a responsabilidade de liderar o processo. Agora, é muito complicado. Este processo é muito complicado e, de facto, a crise política e o chumbo do PEC foram desastrosos por várias razões. Porque como é que é possível? Nós temos... Não pode haver... O Primeiro-Ministro não se pode primeiro sentar com os partidos antes de falar com o FMI, porque é o FMI que vai impor as condições.
Portanto, primeiro tem que conhecer as condições e depois, antes de negociar, tem que se reunir com todos os partidos para perceber, perante aquele pacote, perante aquela proposta da Troika, o que é que Portugal faz. Portanto, é um processo muito complicado. É que não é um governo a negociar com um conjunto de entidades estrangeiras. É o governo a negociar com um conjunto de entidades estrangeiras que depois, esse mesmo governo tem que negociar com os partidos da oposição e, portanto, é uma negociação bipartida ou tripartida. E muito fragilizada. E muito fragilizada, como é óbvio. Já agora, eu não sei. Que... Nós sabemos uma coisa, e foi a Comissão Europeia que o disse. O ponto de partida para qualquer negociação é o PEC 4. O mesmo PEC 4 que a oposição em peso chumbou. Esse é o ponto de partida. Não foi o governo que o disse. Foi a Comissão Europeia que o deixou bem claro. Esse é o ponto de partida. João, estamos a menos de 2 minutos do fim. Agora, de facto, eu não sei como é que isto vai passar. Não sei. Sabemos o que aconteceu nos outros países, mas todos os outros países não acrescentava só, antes de passar a palavra ao Luís, acrescentava só que já ao final da tarde ficámos a saber que José Sócrates, Primeiro-Ministro, reúne a partir da manhã, a partir das 9h30 da manhã, com os partidos com assento parlamentar e, portanto, essas reuniões, que vão ser acompanhadas, obviamente, aqui no Económico TV, serão importantes para esta negociação. Luís. Primeiro, eu não sei se dá para mostrar para esta Câmara. Isto mostra a evolução das taxas de juro desde agosto de 2009. Ou seja, que estavam abaixo de 3% e que estavam antes do PEC já nos 8%. Luís, considerando que temos isto mostra só é uma tragédia, muito bem. João, é inspirável. Isto é o gráfico do aumento da dívida pública nos últimos 6 anos de governação socialista. Mostra só isto para dizer, há responsáveis. Outros países também, mas continuando, a pessoa que disse que não governava com o FMI foi o Primeiro-Ministro. O senhor que dizia que não negociava com o FMI foi o Ministro Teixeira dos Santos e pôs para cima do Presidente da República essa responsabilidade. Peço desculpa, agora vou só terminar. Peço desculpa. Não negociava uma solução que não existia. Peço desculpa. Remetem para cima do Presidente da República uma responsabilidade, queriam injeitar responsabilidades, queriam tirar a água do capote, porque não lhes dava jeito naquela altura. O facto é que vai ser este Governo, este Ministro das Finanças e este Primeiro-Ministro a fazer as negociações com o FMI. E ainda bem, mas também porque os responsáveis pela situação desgraçada a que chegamos são as pessoas e são estes senhores. E eu não tenho problema nenhum de repetir uma coisa que o Presidente do Partido ontem disse também com grande clareza. O que falhou nestes 6 anos de governação socialista, para além do modelo económico que quiseram implementar ao país, foi no último ano a estratégia de ocultação da situação económica em que estamos. Isto falhou com clareza. Peço desculpa. Isto tem que ser dito e pedir-lhe uma resposta muito breve, que é o seguinte. Mas eu preciso só dizer mais uma coisa. Porque não concordo com a posição do Francisco de Carvalho relativamente à posição do Sr. Presidente da República, porque não podemos ter memória curta. Durante o orçamento para 2011, o Sr. Presidente da República foi muito interventivo e essencial para chegar depois a bom porto. Independentemente disso, as taxas continuaram a subir. Agora, a questão é só uma. O Primeiro-Ministro não teve correção institucional com o Sr. Presidente da República. Não teve nenhum tipo de correção institucional para com o Sr. Presidente da República na apresentação do PEC 4. E agora a culpa é do Presidente da República de não ter tomado nenhuma posição. O Presidente da República há de tomar uma posição a seu tempo. Estou certo. Eu vou só dizer, estou certo. O Partido Socialista a ganhar as eleições. Claro, mas isso ele há de se demitir quando quiser. Quando for Presidente da República, há de ser o João Galamba a decidir isto ou não. Como é que o PSD, que chumbou o PEC 4, vai agora negociar um pacote que será ainda de maior austeridade que o PEC 4? Mas a austeridade é um conceito que não é um conceito amplo, pode ser restringido. Nós queremos mais austeridade e vamos impô-la ao Estado. A austeridade tem que ser imposta ao Estado. Não é, o PEC 4, ainda ontem o Presidente do Partido foi muito claro. A base de negociação pode ser o PEC 4, mas não vai ser o PEC 4 que dizia que as pensões de miséria não podem ser aumentadas. Há outros caminhos, e é esse caminho que o PSD quer mostrar. Porque a austeridade não é austeridade para todos. Tem que ser austeridade, acima de tudo, para o Estado, para uma máquina infernal, kafkiana, que foi criada nos últimos anos. Semanas, até porque este assunto vai, obviamente, a prolongar-se ao longo das próximas semanas. O PEC não tem escrito em nenhum momento do PEC que se congela as pensões mínimas. Não
tem, Luís. Não é verdade. É ler. E também Francisco Proença. Não é verdade. É sempre um prazer contar com o vosso comentário nestas noites de terça-feira. Certamente que de hoje a 8 dias este é um assunto que ainda vai arrastar-se até 16 de maio, quando as negociações tiverem de estar concluídas. Vamos certamente acompanhar ao longo destas noites. É sempre um prazer contar com a vossa presença. Desejo-vos o resto de uma boa semana. Voltamos a ver-nos de hoje a 8 dias.